Olá pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Renascimento italiano, que é um dos movimentos mais marcantes da história da arte, afinal de contas é onde surgem os grandes gênios da história da arte. A tríade renascentista, Rafael, Leonardo e Michelangelo. Eu sei que muitos de vocês se perguntam onde está o Donatello. O Donatello também faz parte do Renascimento, só que ele vem um pouquinho antes, uns 200 anos. Então essa grande diferença acaba eliminando ele do que a gente chama de alta renascença, mas ele não deixa de ser uma tartaruga ninja importante. Bom, vamos lá falar então um pouquinho sobre Renascimento italiano. Gente, Renascimento italiano é o movimento mais pop da história da arte, né? Acredito que não só por conta das tartarugas ninjas, né? Sim, pessoal, as tartarugas ninjas, elas foram inspiradas nos gênios do Renascimento, tá? Rafael, Leonardo e Michelangelo, que são da tríade renascentista, e Donatello, que é do princípio do movimento renascentista, lá em 1300, então ele veio um pouquinho antes. O perfil das tartarugas não é igual ao dos artistas. Por exemplo, Rafael é mais esquentadinho, né, se não me engano, lá das tartarugas. Não necessariamente ele tinha esse comportamento. Até porque acho que tem o cientista e não é o Leonardo, o que seria mais cabível. Mas enfim, como que surge essa ideia de renascer? Né? Então, o que é esse renascimento cultural? A palavra renascimento, ela tá ligada a palavra renascer, ela tá ligada principalmente ao resgate da cultura greco-romana. Esse resgate ele acontece por um motivo muito específico. Tem a ver com a tomada de Constantinopla pelos turcos, que acabam expulsando os gregos e os romanos que moravam na região. Consequentemente, eles são abraçados pelos italianos, que entram em contato com uma nova cultura, fortalecendo a ideia, né, do resgate da cultura greco-romana. Tipo, eu tô aqui entrando em contato com os gregos, eles têm uma experiência muito específica que a gente pode retratar novamente. Só que existe um grande diferencial. Não dá pra gente comparar, falar que é exatamente uma cópia. Existe uma visão intensificada pelo cientificismo. Isso é uma palavrinha-chave aí do período renascentista. Eles começaram a inserir dentro das suas produções mais matemática, mais exatidão, deixando cada vez mais perfeita, né? Mais agradável aos olhos e mais consumível, tá? Não se esqueçam desse detalhe. O período renascentista ele é muito ligado à carga de consumo, tá? Aqui na fotinho tem um dos lugares mais legais, né, do planeta, que é Florença, e aí mostra a Duomo, que é essa construção totalmente inspirada em referenciais romanos, né, essa coisa da cúpula, só que com uma técnica muito, muito mais profunda, dando mais possibilidade de tamanho, então ela é muito grandiosa, um cálculo estrutural mais existente, né? Então, assim, tem um princípio de engenharia muito melhorado perto do que os romanos construíam. Essa cúpula ela foi feita por um arquiteto chamado Brunelleschi, que está enterrado, inclusive, nesse local. Ela é muito imponente, assim, e inclusive dá para subir nessa partezinha da cúpula e ter uma vista sensacional de Florença. Mas tem que pagar, hein? Tem que desembolsar alguns euros para isso. Bom, algumas características do período, eu quero que você se apeguem a essas três palavrinhas: antropocentrismo, humanismo e racionalismo. Elas estão meio que interligadas, tá? Antropocentrismo, o homem no centro do universo. Esse ponto do homem no centro do universo, por quê? Né, essa cadência, essa referência. Os antropocentristas, eles acreditavam que o poder do ser humano, né, de raciocinar, de questionar, de construir, era uma dádiva divina. Então esse é um ponto que diferencia, por exemplo, do antropocentrismo lá dos gregos. Tá? Então assim, eu não sou superior a Deus, eu sou muito bom como Deus. Aquela referência clássica, inclusive bíblica, né, de que Deus é a nossa imagem e semelhança. Então assim, eu consigo construir, eu consigo questionar e raciocinar porque Deus me deu esse poder. Então, apesar deles serem antropocêntricos, eles não colocam Deus como inferior, tá? De maneira alguma. Ele só não tem aquela postura teocêntrica de como se o ser humano sei lá, se humilhasse diante da figura divina, que era algo que acontecia muito dentro do período gótico, dentro do período românico, principalmente no românico, que tinha aquela referência de Deus punitivo, né? Então aqui a gente já perde um pouquinho mais disso. A questão do racional tem a ver com superioridade humana em cima, por exemplo, de animais, né? Então essa é uma referência também que os renascentistas aplicavam.
Gente, e o caráter científico, né, começam a ter várias pesquisas, então dentro dessa parte nós teremos o heliocentrismo, nós teremos a origem das lentes, o estudo dos relógios, dos pêndulos, então começam a ter várias referências importantes da ciência, comprovando as coisas a partir das suas experimentações. Isso também é uma referência importante dentro da cultura renascentista. Bom, nessa outra imagem aqui, nós temos a figura do Moisés, feita pelo Michelangelo. Essa obra ela tem uma história interessante, porque o Michelangelo fez nessa peça. Ela tem mais de 3 metros de altura, ela é bem grande, então você imagina como se fosse um homem gigantão, sentado. E aí, quando ele terminou essa escultura, ele pegou o martelo e bateu no joelho e falou assim, fala, parla, né, em italiano. É até uma frase clássica né, tipo, frases famosas do Michelangelo. Parla. Ele bateu, né, no joelho, porque falando assim, essa escultura tá tão perfeita que ela só falta falar. Porém, ele deu uma rachadinha no joelho da escultura, né, danificando a própria peça. Deve ter se arrependido de ter feito isso, e ela não falou, né, motivos óbvios. A parte científica nesse momento ficou um pouco perdida, né, na cabeça do Michelangelo. Mas uma das coisas que é muito interessante é que vocês vão observar, se a gente for observar a transição das esculturas, quando se trata das esculturas góticas, aqui está num nível muito superior. Gente, Michelangelo foi um dos maiores gênios da escultura que pisou na Terra, tá? Eu diria até uma coisa meio assustadoramente divina. Então ele tinha um cálculo estrutural, ele tinha uma técnica muito planejada, ele utilizava um blocão de mármore só, que deixava uma técnica mais aprimorada e mais difícil. E ele contribuiu para a origem de vários outros tipos de esculturas, né? Então, assim, vários escultores se inspiraram em todo o tecnicismo desenvolvido pelo Michelangelo para produzir suas peças com tanta perfeição. Então, realmente é assustador em nível de perfeccionismo. Isso tem a ver, né, com questões do naturalismo, referenciais clássicos, né? Então, assim, eu vou pegar lá as referências dos estudos gregos e vou melhorar cada vez mais. E quando vocês estudarem barroco, eu vou mostrar um artista que melhora ainda mais, porque ele começa a inserir expressão facial, que é mais difícil ainda. Bom, aqui temos referências, né, de pensamento medieval e pensamento renascentista, depois vocês leiam com mais calma. O que eu acho importante vocês fixarem é a questão do teocentrismo versus antropocentrismo, a questão da verdade medieval ser baseada unicamente na Bíblia, enquanto a verdade renascentista preza pelo científico também. Então é como se eles tivessem mais permissão. Aí a gente já entra em outra palavrinha, né? Eu me conformo com o que me entregam no pensamento medieval, e no pensamento renascentista, eu acredito na prospecção, no crescimento humano. Isso é o que acaba, né, fazendo com que grande parte dos teóricos chamem o período medieval de Idade das Trevas, como se as pessoas estivessem estagnadas, né? Então, assim, a ciência nessa fase caiu muito. Médio, tem um pouco disso, só que, por exemplo, se a gente for analisar arquitetonicamente falando, a arquitetura gótica é um primor, né? Então, assim, não daria pra gente falar assim, eles estavam estagnados. Não, eles tiveram desenvolvimento, sim, só que muito restrito e muito ligado à questão religiosa. Mecenas, pessoal, lembrem-se desse nomezinho aí, ó. Se vocês fazem anotação enquanto vocês, né, assistem esses vídeos, por favor, não se esqueçam de anotar esse nome. Os mecenas são figuras extremamente importantes de consumo de obras de artes. Normalmente eles eram comerciantes, príncipes, condes, bispos, enfim, pessoas que trabalhavam diretamente com algo que dava um retorno financeiro bom. Bispo é sacanagem, né? Bom, enfim. E aí eles adquiriam obras de artes de pessoas famosas. Leonardo, Rafael e Michelangelo são grandes exemplos disso. Então, assim, o artista estava ficando muito popular, aí esses caras, isso é sinal de status. Até hoje, isso ainda existe. Não é todo mundo que consegue consumir obras de artes. Existe o artesanato, e mesmo o artesanato é difícil de ser consumido. Ele tem um custo alto. A arte, então, é muito superior. Né? Então, assim, não é todo mundo que desembolsa. Uma obra do Leonardo da Vinci, recentemente leiloada, chegou a mais de 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares. Né? 300 e uns quebrados. Os quebrados salvariam minha vida. Então, é muito dinheiro que é envolvido dentro do círculo de artes. Isso tudo surgiu com os mecenas. Os Médici são mecenas super populares. Pintura medieval. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente entender qual a transição técnica do período medieval para o período renascentista. Dentro do período medieval, a gente tem a técnica de tempera-ovo. Gema de ovo junto com pigmento.
têmpera ovo, tá? Não é tempera, salzinho no ovo não. Têmpera, que é o pigmento, gema de ovo misturadas. Ah, professora, mas não fica fedorenta, não estraga? Estraga, fica podre, né? Ah, professora, então se eu chegar aqui nessa peça e chegar pertinho dela, ela vai estar fedendo? Não, né, gente? Ela tem, sei lá, foi pintada em 1000, né? No ano 1100. Você acha que ela vai estar fedendo ainda? Claro que não. Né? Então, sim. Mas no ato, ela apodrece. O artista tá pintando e ela tá fedendo a ovo podre mesmo. E ele tá lá continuando pintando. Mas é uma tinta muito boa. Ela dá um aspecto meio de acrílico. Dá um brilho. Ela fica brilhosa. Até hoje elas são brilhosas. É incrível. Daí você observa, né, tecnicamente falando, elas são desproporcionais, elas não têm profundidade de perspectiva, elas têm um sombreamento muito mal elaborado, meio recortadão, né, meio exagerado. Olha esses meninos Jesus, né, parece sei lá, uma micro pessoa que ela tá carregando, né, então isso é esquisito. As duas figuras são figuras de Maria segurando o menino Jesus. As duas imagens referem-se à mesma temática. Olha a diferença das obras renascentistas. Olha o poder da técnica desses caras. Gente, esses caras são estudados até hoje por grandes pintores. Tá? Então, assim, qualquer bom pintor estuda as técnicas desenvolvidas por eles. Então, olha o que a gente está falando de escola de arte de fato. Né? Se tratando, claro, de uma pintura clássica. Essa obra aqui do Leonardo da Vinci, é o que eu quero que vocês percebam melhor. Existe uma técnica que foi desenvolvida pelo Leonardo, essa daqui, que é o sombreamento. Existe um esfumaçado muito natural que ele faz no rosto dela, que eu tô estragando aqui tudinho. Tá? Então ele faz um esfumaçado. Esse esfumaçado vai se chamar esfumato. Lembre-se desse nome, que isso cai muito em vestibular. E esse esfumato, ele dá naturalidade para a obra de arte. Quando a gente faz maquiagem, a gente usa esfumato. Então vai esfumaçando, e aí ele aplica isso utilizando uma técnica de tinta à base de óleo. A famosa tinta óleo, tá? Ah, então isso aqui é um óleo sobre tela? Não, isso aqui é um óleo sobre madeira. Ele pega uma placa de madeira, pegava uma placa de madeira e faz a pintura por cima, tá? Outro grande diferencial que tem nessas obras é o uso da perspectiva. Então você tem a sensação de uma profundidade que existe, ó, essa figura de Maria segurando Jesus, e aí você tem um fundo. E uma outra diferença que eu gosto bastante das obras tanto do Rafael Sanzio quanto do Leonardo da Vinci é que eles transformavam as figuras religiosas em figuras muito humanizadas. Né? Aqui não. Isso aqui é do começo do Renascimento, então acaba perdendo um pouco essa referência. Acho que essa obra é do Fra Angelico. Essa imagem, ela possui perspectiva. Deixa eu usar outra cor aqui para ficar mais evidente. Tá? Perspectiva, gente. Técnicas de profundidade. Olha só como a gente tem a sensação de que isso está indo lá pro fundo. É perfeita. Só que a figura de Maria e Jesus está muito majestosa. Isso é muito medieval ainda. Isso daqui é mais antropocêntrico, tá? Os artistas que a gente vai estudar com mais profundidade hoje são, né, a gente vai passar só rapidinho, só para vocês conhecerem. Michelangelo Buonarroti, depois eu vou explicar bem melhor cada um deles para vocês. Michelangelo. Rafael Sanzio, né, o maior pintor, viu? Ó, vamos lá. Michelangelo, o maior escultor. Rafael, o maior pintor. E Leonardo, o maior ser humano. Tá? Então na próxima aulinha da gente, a gente fala um pouquinho sobre esses três caras. E eu vou ver se eu falo sobre outros artistas também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, chama lá no Google Classroom ou no @artesvisuaulas do Instagram. Até mais!